Hoje com a gente a dermatologista a doutora Mayra Astur. Bem-vinda novamente. Obrigada. Prazer tê-la aqui. É uma delícia estar aqui com vocês. De laranja, pra gente falar do Dezembro Laranja. Querem saber um pouquinho mais? Dá uma olhadinha nesse VT. O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Estas células formam camadas e, de acordo com a camada afetada, define-se o tipo de câncer. A exposição excessiva ao sol é a principal causa da doença, que a cada ano afeta 135 mil pessoas e responde por 25% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. A campanha Dezembro Laranja surgiu com o intuito de prevenir e combater esta doença, que apesar de ser o câncer mais frequente no Brasil, pode ser curado se detectado precocemente. Por isso, a sua conscientização é tão importante. A Organização Mundial da Saúde estima que no ano de 2030, 27 milhões de novos casos de câncer irão surgir. Por isso, é indispensável a prevenção do câncer de pele, que pode ser evitado com simples hábitos diários, como o uso de filtros solares e evitar a exposição solar excessiva. Tá aí, lindo VT, e até pra gente... Conta um pouco, né? Eu acho que essa ideia de cada mês aí vir com um alerta faz realmente que a gente pare para pensar e ver o que a gente está fazendo dentro das informações que a gente recebe, se está ok, ou se a gente precisa fazer mais. Então, eu queria abrir o nosso papo te perguntando o seguinte. Falei há pouco na pauta do Dr. Roberto. O Brasil é um país tropical. Isso. E as pessoas estão acostumadas, muitas vezes, a se expor ao sol, principalmente nessa época do ano. Você acha que isso é um fator importante e, por isso, principalmente no Brasil, a gente tem que ter esse alerta? Com certeza. Todo mundo que vive nessa faixa de área de latitude baixa, então perto dos trópicos e tudo mais, a gente recebe mais radiação. Então os níveis de radiação ultravioleta, eles realmente são maiores do que nos polos. Então não é bobeira ter esses bons hábitos de proteção. Isso, o importante é começar desde a infância. Tá. Então, assim, tão natural quanto escovar os dentes, deve ser escovar os dentes e aplicar o filtro solar antes de sair. A gente já tem até uma estimativa que quando a criança se protege da proteção, se protege da radiação solar desde a infância, isso consegue reduzir em torno de quase 80% futuros cânceres de pele. Olha. Então, dá muita diferença. E o bom é que é uma coisa fácil, né? Então, assim, aqui a gente tem várias opções, então assim, existem várias maneiras de se proteger, não só não se expondo nos horários mais problemáticos, mas como em forma de proteção também, né? Também, a gente vai mostrar que já tem roupas, a gente tem ali um guarda-sol, pedir para os meninos depois colocarem aqui do lado para mostrar para vocês que, poxa vida, precisa utilizar, não dá para ficar ali, né, tostando, isso não dá mais. É coisa do passado, vamos dizer assim. Porque o sol mudou, né? O tipo de radiação que a gente recebe hoje é um pouco diferente, porque a camada de ozônio mudou, né? Então, até pelo fato, por exemplo, em São Paulo, de acordo com a nossa latitude e angulação do sol, quando chega o verão, o tanto de radiação que a gente recebe é maior até do que no Nordeste, do que no Norte. Jura? Isso é uma coisa que é pouco divulgada. Então, é importante mesmo, até no dia a dia. Claro que a gente sabe também que acaba sendo algo prazeroso, faz parte aí das férias, de um momento em família, e a praia, e a piscina, mas bom senso, como tudo. E neste caso também, não é para também deixar de se divertir, em alguns momentos isso vai acontecer, mas por isso que a gente vai contar todas as outras medidas para a gente colocar na balança e ter o equilíbrio. Vamos começar com uma primeira imagem que tem aqui, que é o seguinte, a gente não para muitas vezes com o dia a dia, com a correria que a gente tem, para notar o aparecimento de algumas pintinhas estranhas, muitas vezes, e até se há alguma pinta que pode ser suspeita, certo? Certo. Então aqui, ó, se você possui uma lesão rosada, pinta preta ou castanha, ou mesmo uma ferida que... Prestem atenção, agora eu vou pedir para você dizer pra gente, doutora, cada um dos itens. Então, assim, é importante tentar diferenciar o que é só sardinha do que realmente é uma pinta. Isso, às vezes, para o público leigo, é um pouco difícil. Então, aqui tem algumas noções do que a gente precisa prestar atenção, tanto na gente quanto nas pessoas que estão ao nosso redor, de talvez possíveis sinais que possam indicar que não seja só uma sardinha boba, que realmente possa ser o começo de um problema. Tá. Então, por exemplo, aquela pinta que está crescendo, que de repente começa a ficar mais espessa, muda a textura, que pode coçar,
que pode mudar de cor. Então, eventualmente, ela era clarinha, de repente começou a ficar muito escura. Ou era uma corzinha simples e começou a ficar com várias tonalidades de cor. Isso é importante. As bordas, uma pintinha mais benigna, normalmente ela tem a borda super bem definida. Na hora que ela começa a ficar chanfreada, isso já é um aspecto que preocupa. Tá. E aquelas que sangram aos pequenos toques. Então, eventualmente, estou secando as minhas costas no banho, puxa, começou a sangrar aqui um pontinho. E isso também é relevante, Tem né? que ficar atento. Então, se eventualmente acontecer algum desses sinais, você começa a ficar de olho, não melhorou espontaneamente, ou eventualmente tem um hidratante simples que seja, não melhorou, procura o especialista, né? Hoje em dia está cada vez mais fácil de encontrar um especialista, dermatologista, é uma especialidade de fácil acesso. Sim. Não tem por que postergar. Eu sempre falo para os meus pacientes, é diferente, por exemplo, de um câncer de pâncreas, que começa lá escondidinho e a hora que você descobre, pronto, já foi. Né? Câncer de pele a gente está vendo, a gente não pode deixar passar batido. E muitas vezes em consulta, quando vocês estão ali numa parte clínica mesmo da história, vocês já batem o olho e sabem também diferenciar algo que é melhor descartar. Né? Você já tem essa conduta aí em consultório, mesmo em consulta. Então, às vezes a gente não consegue perceber, mas o médico fala, ó, essa daqui é melhor a gente biopsiar. E às vezes não é nada, mas se ficar ali pode ser. Exatamente. Né? Que é melhor tirar da frente, mais ou menos isso. Eu vou deixar uma outra tela para vocês, que é o que a gente vai avaliar um pouquinho, entender essa parte das pintas, até se você está na dúvida. Quando a gente fala isso, a pessoa já tem uma e fala, ai, deixa eu olhar. E aí a gente vai colocar essa foto para vocês para entender esse lance da simetria, da borda. Vamos falar a respeito da pinta, que é importante essa parte, para depois a gente falar um pouquinho da nossa mesa, com alguns itens que a gente tem aqui. Então, quando a gente fala de assimetria, da borda, da cor e do diâmetro, essa regra do ABCD para pinta. Isso daqui, na verdade, é um mnemônico para quem é leigo, começar a prestar atenção nesses sinais que são mais importantes. Então, isso foi desenvolvido inicialmente para melanoma, que é o câncer de pele, um dos mais raros, mas é o mais agressivo. Tá. E a gente acaba, na prática, ampliando para outros tipos de câncer de pele também. Então, por exemplo, eu vou examinar uma pintinha minha, de repente eu vejo esse formato e vejo se a pinta é simétrica, ou seja, se uma borda, se uma metade é parecida com a outra. Tá. Aqui é uma pinta benigna, aqui são alguns exemplos de pinta maligna. Então, você vê que essa metade é completamente diferente da outra. Certo. Né? Outro aspecto é a borda. Então, eu vou avaliar se essa bordinha ela é regular. Essa daqui seria a benigna e aqui são exemplos de malignas, ou seja, ela é um chanfreado, ela é bem irregular. Tá. Esse outro aspecto seria a cor. Então, uma cor uniforme, que pode ser, por exemplo, ou só marrom, ou só preta, só cinza, às vezes vermelha, tem algumas que são azuladas, enfim. O importante é ser uniforme. Quando ela mistura. Quando começa a misturar os tons de cor, aí a coisa fica complicada. Chama atenção. E o diâmetro? Então, normalmente, pintas menores que 6 milímetros, que são as menorzinhas mesmo, são as mais tranquilas, e quando elas começam a crescer, chamam mais atenção. Existe ainda um último parâmetro, que é o E. Então, a gente brinca ABCD, E, que é a evolução. Então, apesar de você olhar uma pinta, ela está totalmente dentro dos critérios de benignidade, se na evolução ela começar a mudar, então tudo já cai por terra. Então, a gente já tem que ficar mais atento. Então, 2, 3 meses é um período curto que a gente consegue fazer uma avaliação. Então, por exemplo, você foi ao dermatologista, ele considerou aquela lesão suspeita, vamos observar. A gente observa por 2, 3 meses, não melhorou ou piorou, ou a gente biopsia, que é tirar um pedacinho e manda para análise do patologista, ou a gente realmente faz exérese completa. Então, tira com bisturi, dá ponto e manda para análise. E é um procedimento tranquilo. Super. Sem medo, gente. Sem medo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade, que rolou essa pergunta lá quando a gente estava fazendo nossa reunião de pauta, que é o seguinte. Alguns tumores, né, tem aí alguns marcadores no sangue que muitas vezes nos ajudam. Então, quando a gente fala do câncer de mama, tem o CA-125, enfim, tem alguns marcadores tumorais, né? Eu acho que esse é o termo correto. Isso. No caso do câncer de pele, tem também? Não. Ou não? É silencioso ainda nesse ponto, né? Tem muita gente pesquisando, muitas pesquisas ainda aumentam, mas ainda não tem. Tá. Então, o que conta mais são algumas características, por exemplo, individuais, como se a pessoa é clara, se tem a pele branquinha, se tem os olhos claros, cabelos claros, algum antecedente de câncer de pele na família, algum câncer de pele pessoal prévio,
número de pintas maior que 100, né? Então, esses são fatores que nos chamam a atenção e que a gente deve prestar mais atenção. E até outras doenças, por exemplo, pessoas com vitiligo, pessoas com lúpus, pessoas que tomam alguns medicamentos, também podem aumentar a chance de... Doenças autoimunes, em geral. Autoimunes, pós-transplantes, transplantados de órgãos, que têm a imunidade reduzida, HIV. Então, assim, são subtipos de populações que a gente fica mais em cima mesmo. Deixa eu te fazer uma perguntinha, antes da gente falar de algumas coisas que estão aqui na mesa. Vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, a gente tem que se expor ao sol, enfim, aí a gente já fez várias pautas aqui, é uma pauta bem complexa, por sinal. Vitamina D alta ou correta ou abaixo tem relação com câncer de pele e até que ponto a gente tem que falar da vitamina D e também prestar atenção neste assunto? Vamos relacionar ou não as duas coisas? Então, essa é uma questão ótima, né? Porque, na verdade, dentro da medicina, isso ainda é um tema muito conflituoso. Existem muitas pesquisas andando, mas cada especialidade vai defender aquilo em que acredita. Então, para a gente, para os dermatologistas, qual que é a importância da vitamina D? Atualmente, a gente acha que, inclusive, ela nem é mais vitamina, ela já é um hormônio, né? Com funções não só na parte óssea, né? Que daí vai predispor a osteoporose, a osteomalácia, algumas fraturas, mas também com alguns fatores dentro de doenças cardiovasculares, doenças de imunossupressão, então desenvolvimento de câncer e tudo mais. Então, é importante... dentro da dermatologia, porque se você não toma sol, você não consegue fazer a conversão interna dos precursores na própria vitamina D ativa, que é o que vai fixar o cálcio no nosso osso. Então, para nós, a gente não acredita que passar o filtro solar seja um motivo de impedimento para essa produção da vitamina D. Então, já existem estudos mostrando, por exemplo, que na cidade de São Paulo, se você se expor 10 minutinhos num sol diário, considerando somente a área das mãos e da face, já é um nível suficiente para você produzir essa vitamina D diária que você precisa. Então, ela é importante, mas não te exime de usar os fatores de proteção. Sempre, né? Então, para nós, se houver alguma deficiência, a gente orienta a repor com suplementos. Perfeito. Né? Não a ficar se expondo ao sol. Porque tê-la numa quantidade correta é muito importante para outras coisas. Exatamente. Mas até esse índice de normalidade ainda é controverso. Varia de laboratório para laboratório, varia de instituto para instituto. Então, nem isso a gente sabe com certeza. E, por outro lado, a gente sabe que se você se expor ao sol, você vai ganhar lá na frente um câncer de pele. Então, é trocar os riscos da exposição agora com os possíveis riscos de uma deficiência que a gente nem sabe se realmente é deficiência. E, de qualquer forma, aquilo que a gente falou no início, bom senso. Bom senso. Para as duas coisas. Mas não está diretamente ligado ao aparecimento de câncer de pele, ter ela em níveis mais altos ou mais baixos? Então, tem linhas que acreditam que a baixa de vitamina D vai causar imunossupressão e, teoricamente, pode predispor o aparecimento de novos tumores. Mas também é uma coisa que ainda está engatinhando. Tá aí. Que eu sou curiosa, doutora. A gente vai ainda, eu vou... Porque são tantas informações, não é verdade? Eu quero que o público saiba tudo. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Renata, obrigada. Há 15 anos fiz 10 sessões de câmera de bronzeamento artificial. Corro risco de ter câncer de pele. Ai, meu Deus, Renata, não foi só você, né? Eu acho que a Renata é da minha geração aí. E, enfim... Vamos ouvir. Infelizmente, ela corre sim. Né? Atualmente, os bronzeamentos em câmera de bronzeamento artificial já é proibido. Então, a gente sabe que realmente tem uma relação direta com a incidência de novos cânceres de pele. Então, quer ficar com uma aparência mais bronzeadinha? O ideal é você tomar sol no começo do dia, no final do dia. A gente pode, inclusive, tomar alguns suplementos que ajudam a ficar mais bronzeadinha. Ah, que legal. Fazer uso de autobronzeadores, tanto em maquiagem quanto aqueles sprays, mas câmara de bronzeamento nunca mais. Nem pensar. É proibido. Como a gente faz besteira quando é adolescente, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu também me arrependo bastante. Mas os conhecimentos, eles estão mudando, né? Isso faz parte... A nossa geração é uma geração que foi criada sem ter esse tipo de hábito, né? Então... E você acredita que está liberado, né? Tem vários pela cidade e tudo mais, e aquilo acontecendo, e as pessoas usando, e está até saindo na mídia muitas vezes. Você acha que não tem problema, né? Então, que bom que também agora foi proibido. A mídia, ela tanto tem um fator de estimular o bronzeamento, quanto também tem um fator importante de prevenção. Então, já se sabe até que, por exemplo, o fato de eu falar no consultório para as pessoas tem um impacto muito menor do que a mídia.
Por exemplo, um dermatologista falando na mídia. O impacto na vida das pessoas é diferente. É diferente. Então, vamos aproveitar a oportunidade. E olha tudo que a gente tem que hoje pode nos ajudar. Peças de roupas, então, que tem proteção solar, né? O chapéu sempre, as luvas, como a gente tem algumas aqui. E eu acho... Tem perguntinha, Gláucia? Porque eu tenho que encerrar e eu quero falar de uma coisa importantíssima. Eu vou deixar uma pergunta minha e uma pergunta do público. Vamos para a do público primeiro e eu encerro com a minha. Na tela, então, olha lá. Obrigada, Adalto. Pessoas com psoríase devem ter um maior cuidado na prevenção do câncer de pele? Está associada ou não? Não, não está diretamente associada. Mas como ela é uma doença que realmente deixa a pele mais sensibilizada, é sempre importante proteger. Inclusive, para quem tem psoríase, tomar um pouquinho de sol é até benéfico. Tá. Né? Faz parte do tratamento, inclusive, a fototerapia, que é um tipo de radiação em máquina. Né? Legal. Mas, como todas as outras pessoas, o cuidado é importante. Cuidado é importante. Pra gente fechar, vamos ensinar de uma vez por todas como é que usa o protetor solar e como é que a gente escolhe um fator de proteção? Porque cada vez fica mais difícil, porque são muitas marcas, são muitas opções e a gente fala, ai meu Deus, e aí? Aí a gente pergunta pro dermatologista uma opinião, aí você pergunta pra uma amiga qual que você usa e a gente nunca chega àquele consenso de estou usando aquele que realmente está dando resultado. Então assim, quando a gente fala em fotoproteção, e é isso inclusive que a campanha quer trazer, é que a proteção contra o sol, ela pode ser feita de várias maneiras. Tanto quanto através da educação, né? Então, você ser educado pelo seu dermatologista como o que você deve fazer de acordo com as suas características. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa negra vai precisar de um cuidado diferente de uma pessoa com uma pele muito clara. Por isso que não dá só para confiar na informação da amiga. Tá. Então, isso envolve educação, envolve os protetores solares tópicos, que são os aplicados, envolvem os fotoprotetores via oral, que são os comprimidos, como por exemplo esse, que é o polipódio leucotomos, e a própria barreira física, que daí envolvem as roupas e as coberturas, como os guarda-sóis. Ai, nosso guarda-sol ficou longe. Olha lá, meninos, mostra o nosso guarda-sol. Guarda-sol lindo aqui, com filtro Ai, que de proteção delícia. solar. Ele também tecido. tem filtro de proteção. Tudo tem filtro de proteção solar. Então, em relação aos cremes, eu trouxe aqui algumas opções, porque cada opção vai ser mais indicada para cada tipo de população. Tá. Então, por exemplo, esse daqui são filtros infantis. Né? Quando a gente fala em criança, abaixo de 6 meses, o ideal é realmente não se expor. Você vai expor só aquilo que o teu pediatra indicar, bem pouquinho, e a partir dos 6 meses a gente já começa a aplicar os filtros. Tá. O ideal é que sejam filtros minerais, ou seja, são filtros físicos. Eles vão refletir a radiação e não vão absorver na própria partícula do creme. Perfeito. Então, se você for ver, eles são mais brancos, né? Sabe aquele do surfista antigo? Sei, que fica marcadinho, fica aparecendo. Exatamente. E aí, para rosto, eu adoro essa proteção que ela é em bastão. Tá. Então, ela tem uma fixação melhor, não vai ficar escorrendo no olho da criançada. Tá. E protege super bem. Esse já é um pouquinho mais moderno, já tem uma mistura de filtro físico com filtro químico. Legal. Então, não fica tão branco, né? Agora, para os adultos, você acha que tem que ser acima de 50, fator de proteção? Então, existe um consenso de fotoproteção desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e a recomendação é acima de 30. Tá? Quem tem pele morena, mais escura e negra, pode até usar um 15 de vez em quando, mas para quem vai se expor a sol intenso, o ideal é acima de 50. Acima de 50. Isso. Tá aí. E eu só posso agradecer hoje com a gente, deixa eu passar aqui para vocês, todos os contatos, o trabalho da doutora Mayra Astur, que é dermatologista, que está aí levantando essa bandeira junto com a gente desse dezembro laranja, como alerta mesmo do câncer de pele. Fiquem atentos. E quem quiser saber mais, eu vou deixar o Instituto Astur para vocês, o telefone 3825-8698, 3825-8698. Tem o seu Insta, @Mayra_Astur, tá? Mayra_Astur. Vou agradecer a Uveline Roupas e Acessórios, com as peças aqui, muito obrigada, 30321882. E o site da campanha, www.controleosol.com.br. Então, controleosol.com.br. Muito obrigada. Imagina. Tenho certeza que eu agradeço.